Com a participação no segundo Conecta UFRA, no 31º Seminário de Iniciação Científica, trazemos a influência do sexo nos parâmetros fisiológicos de búfalos do nascimento aos 18 meses de idade. Trabalho apresentado pela bolsista Gisela Lúcia Alves Ramos, do curso de Medicina Veterinária, Instituto ISPA-UFRA, Campus Belém, sob orientação do professor doutor Rinaldo Batista Viana. Há anos, a criação de bubalinos vem sendo desenvolvida no território brasileiro. Em diversos estados, a exploração da cadeia leiteira tornou-se uma opção econômica, pela ótima aceitação de mercado e a comercialização a altos preços devido a uma baixa oferta. Na literatura, existem poucos trabalhos que estimam parâmetros genéticos e fenotípicos. Diversos fatores dificultam essas padronizações, como, por exemplo, a baixa população amostral nos trabalhos desenvolvidos, como também a falta de um delineamento mais completo em relação aos padrões que estão sendo analisados, como peso, idade, raça, sistema de criação, entre outros. São poucos os trabalhos que conseguem estabelecer valores de referência no bioma amazônico, existindo então a necessidade de criar tais intervalos que possam então analisar parâmetros fisiológicos nessa espécie. Este trabalho teve como objetivo estabelecer intervalos de referências para os parâmetros fisiológicos de búfalos jovens nas diferentes faixas etárias, determinar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura corpórea e a influência do sexo nos biomarcadores fisiológicos de bezerros bubalinos do nascimento ao desmame. O estudo foi realizado no Biotério Unidade de Bubalinocultura Leiteira Eva Daia Bufayad, pertencente ao Instituto de Saúde e Produção Animal da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, no estado do Pará. Foram utilizados 24 animais neonatos da espécie bubalino, mestiços da raça Murraco Mediterrâneo, sendo 12 machos e 12 fêmeas. Todos os bezerros permaneceram com as suas mães durante todo o experimento, até os 18 meses de idade. Cada bezerro foi examinado clinicamente, sendo escolhido aqueles que não apresentavam alterações clínicas ao nascer. Os critérios para inclusão eram alerta e vigor, parâmetros de temperatura, frequência cardíaca e respiratória normais. Os animais eram vermifugados periodicamente, seguindo o protocolo estabelecido pelo setor. Para avaliar o efeito do sexo e da idade, foi utilizado o teste de Tukey para os dados com distribuição normal e o Crush-Qual-Wallis para os demais, utilizando-se o programa Biostat 5.0. Os resultados foram expressos como média desvio padrão e as diferenças foram consideradas significativas quando o P foi menor que 0,05. No gráfico 1, que revela a média da temperatura retal em bezerros bubalinos, podemos perceber que não houve diferença significativa na temperatura entre machos e fêmeas, valores esses encontrados que são considerados normais para animais jovens. Segundo Anderson, é normal que a temperatura corporal dos animais oscile durante o dia, sendo menor no período da manhã e maior no período da noite. No gráfico 2, temos a média da frequência respiratória. Em bezerros bubalinos, é esperado que a frequência seja mais elevada ao nascimento e diminua gradativamente com o evoluir da idade. Segundo Moraes, os valores médios encontrados estão dentro do padrão para bezerros bubalinos encontrados na Amazônia Oriental, visto que eles são submetidos a uma temperatura tropical, onde eles utilizam a frequência respiratória para dissipação de calor e manutenção da homeostasia. Para a frequência cardíaca, os valores de batimento por minuto foram mais elevados ao nascimento, visto que os animais mais jovens têm uma exigência metabólica bem maior. O encontrado no gráfico 3 para as médias de frequência cardíaca corroboram com o determinado, onde que os batimentos cardíacos tendem a estabilizar conforme o animal atinge a fase adulta. E por fim, para os movimentos ruminais, foi encontrado um aumento a partir dos 4 meses, uma vez que os bezerros bubalinos começam a desenvolver o seu rumen conforme a adição de consumo de concentrado e volumoso. Conforme encontrado no gráfico 4 da média ruminal, podemos inferir que esses animais estão iniciando sua atividade ruminal. Concluímos então que no presente estudo,
O sexo dos animais não apresentou diferenças significativas nos valores médios dos parâmetros fisiológicos, como temperatura retal, frequência respiratória e cardíaca e movimentos ruminais, entre bubalinos do nascimento até os 18 meses de idade. Sendo assim, torna-se necessária a continuidade de trabalhos que padronizem valores fisiológicos para bezerros, visto que a literatura ainda relaciona esses parâmetros com outros ruminantes, diminuindo a acurácia para a espécie bubalina nos experimentos. Essas foram as referências utilizadas, nossos agradecimentos, em especial ao Biotério Unidade de Bubalino Cultura Leiteira Eva Daia Bufayad, ao Grupo Gaia UFRA e ao Programa de Educação Tutorial em Medicina Veterinária PetVet UFRA. E muito obrigada!